Começa agora, na programação da Rádio Gospel Seu Music, o programa Missão e Guerra. Construindo um exército em família. Um programa sob responsabilidade do Ministério Tevan. Programa Missão e Guerra. Nesta programação você vai ter Palavra de Deus, louvores e a oração do milagre. Programa Missão e Guerra, um programa do Ministério Tevan. Bom dia a todos que nos ouvem na Rádio Gospel Seu Music. É uma honra estar com vocês em mais uma manhã. Eu sou o Fábio Mota, sou do Rio de Janeiro, sou da cidade de São Gonçalo, faço parte do Ministério Tevan, Templo Evangelístico Verdade, Amor e Missão. Nós caminhamos numa visão apostólica divina e espiritual. Sou coordenador de uma oficina chamada Líder Camaleão, uma oficina que trabalha com a metodologia de treinamento para líderes e de formação para líderes. Nós caminhamos ao lado do nosso queridíssimo Bruno Figueiredo. É um homem de Deus, é um homem que eu aprendo todos os dias, é um homem que nós temos uma conexão maravilhosa. E quando você tem uma conexão com pessoas de Deus, com homens ou mulheres de Deus, as coisas são ligadas nessa terra. Então, Bruno, muito obrigado por fazer parte do meu dia, muito obrigado por deixar eu caminhar ao seu lado. Quero dizer que eu sou um homem muito grato a Deus por ter colocado você ao meu lado e que Deus nos permaneça assim, em nome de Jesus. Quero falar com vocês que nos ouvem pela primeira vez, fiquem conosco até o final. No final nós teremos uma oração poderosa e milagrosa para que nós possamos ser renovados nessa manhã. Eu quero aqui dividir com vocês a minha felicidade. A Pamela de Rio das Ostras mandou pra gente um testemunho poderoso. Pamela, eu fico muito feliz com esse retorno seu, para nos fortalecer a cada dia e jamais desistir do caminho do Senhor. A Pamela estava com... Eu vou contar por alto, irmãos, porque foi um testemunho pessoal dela, mas a Pamela estava com problema de saúde na sua residência e após essa oração do milagre, após uma oração que nós fizemos no final do programa, ela foi renovada, a casa dela foi renovada e essa enfermidade que se mantinha naquele local saiu. E eu creio em nome de Jesus que essa enfermidade, Pamela, que estava na sua residência, que estava na sua filha, ter saído foi poderosamente a oração que você se colocou à disposição de estar conosco fazendo. Então faça como a Pamela, fique com a gente até o final, ouça essa oração, entre conosco nessa oração, nesse propósito de oração, porque eu creio que o seu pedido será realizado. Eu quero agradecer também aqui ao Ivo de Campo Grande, a Janaína de Itajaí, Gerson de Tupã, Maiara de Teresópolis, Sandra de Duque de Caxias, Moisés de Mesquita, Guilherme de Santos, Ingrid de Londres, Franklin da Alemanha, Michele de Brasília, Viviano de Guarulhos, Cindy de Miami dos Estados Unidos, Ruth de Guiana Francesa, Eliane de Curitiba. Essas pessoas são pessoas que nos ouviram nas outras programações, estão aqui deixando seus nomes para que nós possamos orar. Iremos orar por todos no final do programa, dizer que nós estamos muito felizes por ter vocês conosco, Tem nomes aqui que estão sendo repetidos durante a semana por conta que estão ouvindo a gente, estão gostando do nosso programa, estão repetindo a programação com a gente, estão vindo com a gente todos os sábados, todos os domingos. Então eu quero dizer que nós estamos felizes demais por ter vocês ao nosso lado. Continue fortalecendo, nos fortalecendo em oração, porque eu tenho certeza que no final é tudo para Deus e no final de tudo será para o caminho do Senhor. Eu quero agradecer aqui ao meu pastor Rômulo, pastor que está sempre aberto a me ouvir, sempre aberto a conversar quando é necessário. Rômulo, te amo, que você possa continuar nessa caminhada sua maravilhosa e que você possa continuar me abençoando como pastor. Agradecer ao pastor Leandro Reis, pastor da Igreja Deus Tem Mais, pastor presidente da minha igreja, dizer que eu amo todos vocês.
Agora, meus irmãos, sem mais delongas, eu vou te convidar a ouvir um louvor que se chama Advogado Fiel, da Bruna Carla. Eu quero te convidar e te encorajar a se concentrar 100% na palavra que virá depois dele. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Estamos de volta, irmãos, nesse programa maravilhoso. Depois de ouvir esse louvor lindo, eu estou com meu coração bem voltado a falar desse louvor, mas eu não poderia, começar uma palavra, começar um estudo, vamos colocar assim, sem antes estar lendo a palavra de Deus, Então, eu queria a palavra que eu quero estar compartilhando com vocês nessa manhã, a palavra que eu quero estar trazendo para nós termos esse conhecimento juntos nessa manhã, está lá em Efésios 6, e eu queria dedicar esse tempo a ler um pouco mais a Bíblia com vocês. Eu vou estar lendo do versículo 1 do capítulo 1 ao capítulo 10, que é a carta que Paulo escreve a Efésios. E eu queria me dedicar com vocês nesse momento à leitura dessa palavra. No final, um pouco mais para frente, eu vou estar lendo do capítulo 10 em diante, para nós finalizarmos nosso raciocínio juntos. Momento da Palavra. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Senhor Deus, abençoe, Pai, a minha boca, para que tudo que eu falar seja para a sua honra e sua glória. Tira, Senhor, todos os pensamentos maus. Livra-me, Senhor, de tudo, Senhor, que não é da sua presença, e que possa sair de minha boca nessa manhã o que os seus filhos necessitam ouvir, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra aqui se encontra em Efésios 6. Efésios 6, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 10, é onde muitos cristãos se apegam a essa palavra, onde muitos cristãos verem
o lado de colocar a armadura de Deus para a proteção, a couraça da justiça. É um livro muito bonito, até de nós nos pegarmos a ele. Só que eu venho nessa manhã abrir sua mente para um novo entendimento. Entendimento esse que, se nós formos parar para analisar o livro de Efésios 6, do Efésios 6, 1 ao 10, Paulo vai estar mostrando como ser um bom ser humano, como ser uma boa pessoa. E o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? A liderança Camaleão, isso vai estar lá no nosso canal do Tevan. Depois, se vocês estão todos convidados a se inscrever no canal do Tevan. E lá a gente tem o propósito de trazer isso, né? Essa oficina chamada Liderança Camaleão, mostrar como viver no dia a dia, né? A Liderança Camaleão foi uma liderança construída por mim, Fábio Mota, e é onde eu caminho em cima de 6 características: observador, dedicado, cauteloso, paciente, objetivo e estrategista. Mediante a minha forma de liderar, eu fiz a junção da liderança do Fábio Mota com o estilo do Camaleão. E aí a gente vai estar colocando vídeos lá posteriormente falando sobre isso, né? Sobre essa ligação da liderança humana com as características do Camaleão, e é maravilhosa. Então foram em cima dessas 6 características que foi iniciada a liderança Camaleão. Então, após pessoas identificarem essas características em mim, ficavam perguntando muito: como que você consegue? Em cima disso, né, foi criada aí, em cima da palavra, Deus deu uma direção e foi criada a liderança Camaleão. Então são 6 características muito difíceis da gente conseguir controlar, da gente conseguir ter esse domínio, né, dessas características: observador, dedicado, cauteloso, paciente, objetivo e estrategista. Uma vez que você consegue dominar essas características em você, tudo fica um pouco mais tranquilo. Não vou falar mais fácil, mas mais tranquilo. Então Paulo fala lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 10, que nós devemos ser pessoas melhores. E como fazer isso? Eu queria trazer para vocês já uma reflexão: como você está se vendo, como nós estamos nos vendo no dia de hoje. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos nos enganando. E isso eu tiro por mim. Quando eu falo nos enganando, eu falo que tiro o exemplo meu, sabe? Até muito tempo eu fiquei me enganando, né, que eu estava na palavra, que eu estava envolvido, mas e eu como ser humano? Como seria a minha vida como ser humano? Porque eu vou provar isso para vocês numa fala agora, que nós acabamos de ouvir um louvor maravilhoso, um louvor da Advogado Fiel, da Bruna Carla, e esse louvor, se vocês prestaram atenção na letra dele, porque muitas das vezes acontece isso, nós escutamos louvores, nós adoramos a louvores, e nós nem sabemos a letra. E será que nós estamos fazendo tudo aquilo que a gente fala? Esse louvor, ele fala assim, não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam, Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto. Para falar, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, aquele que não erra, para me defender diante dos inimigos, toma minha dor e chora comigo, para me sustentar debaixo de tua destra, isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador, minha causa eu entreguei em suas mãos e posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo e para sempre fiel. E eu venho te encorajar a entrar nesse mundo imaginário comigo e pensar uma coisa: para que serve o advogado muitas das vezes? Para que você procura um advogado muitas das vezes? Na maioria das vezes, quase 100% das vezes, é para ele te defender de uma causa que você foi injustamente acusado, né? Vamos colocar assim, vamos conjunturar tudo dessa maneira. Então vamos lá, nós chamamos um advogado, nós pagamos um advogado e esse advogado agora ele vai nos defender.
E o que a gente faz como cliente, quanto a cliente? A gente pega a causa, passa para o advogado, senta na frente do advogado e o advogado fala, vai, me conta tudo que você viveu, tudo que aconteceu para que eu possa te defender. E aí você senta na frente do seu advogado e você conta toda a sua causa, tudo que aconteceu, tudo que você fez, mesmo estando errado. O advogado pega tudo aquilo e agora ele vai montar toda uma situação, todo um projeto para te defender. O que você faz nesse momento? Você entrega verdadeiramente na mão do advogado e sai de cena? Ou você começa a ir para os fóruns da vida para ver como é que tá, começa a ligar para o seu advogado, e agora? Vou fazer. Você não faz. O que eu quero trazer para você nessa manhã é que por que no mundo material, no mundo real, você toma uma atitude e no mundo espiritual você toma outra atitude? Quando você chama um advogado para defender sua causa, você conta os seus problemas para o seu advogado e você descansa, porque você sabe que você está dando na mão de um profissional. E agora eu te pergunto no mundo espiritual, por que você diz que dobra tanto o joelho, que você entrega tanto sua vida para Jesus, mas quando você tem um problema, você não bota o joelho no chão e fala para ele assim, Senhor, você é o meu advogado, toma em suas mãos a minha causa e julga essa causa para mim, Senhor. E você descansa. Mas não, sabe qual é o seu problema? O seu problema é querer entregar a causa para Jesus e querer que ele dê a resposta full time. Eu boto o joelho no chão e Deus tem que me reparar. Ei, quem fez foi você. Muitas das vezes a atitude que você teve é sua. Muitas das vezes eu falo muito isso. Gente, não tem como plantar erva daninha e colher morango. Então, se você quer colher morango, você tem que começar a plantar morango. Mas eu comecei a plantar morango, então quer dizer que só vou colher morango? Não, para trás você colheu erva daninha. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que botar meu joelho no chão e pedir para que Deus repreenda e reprima tudo que não for da vontade dele daquele momento para frente. Descansa. Eu tô num casamento onde eu só fazia coisa errada. Fazia, agora se faz certo. Você só vai colher o certo? Não, você fazia coisa errada. Eu tô no trabalho que agora eu tô sofrendo pelas coisas que eu fiz. Você fazia, agora você está fazendo certo. Espera que você vai colher os morangos. Mas você ainda vai ter feridas em você de quando você plantar erva daninha. Isso é fato. O que você precisa fazer é confiar na mão do Senhor. O que a sua causa entregou na mão de Deus, entrega e relaxa, repousa no Senhor. Eu quero te encorajar nessa manhã a entregar verdadeiramente as suas causas para o Senhor, entregar verdadeiramente a sua causa para quem pode cuidar das suas causas. Mas eu estou falando para você que você precisa se entregar. É fácil, Fábio? Não é fácil. E por isso que Efésios 6:1 vai falar que você precisa ser um bom ser humano. Sabe por quê? Tem muita gente indo para a igreja colocando a couraça da justiça, colocando o capacete da salvação, e quando chega em casa e tira toda essa armadura, porque essa armadura pesa. Você está de joelho no chão, orando, jejuando, pesa isso para você. E o que você faz quando você tira essa armadura para descansar? Uma hora você tira. E quando você chega em casa que você tira essa armadura, quem é você como pai, como mãe, como filho, como pessoa, como amigo? Então acho que nós precisamos refletir nisso, e Paulo fala isso pra gente no Efésios 6, vós filhos, sejam obedientes, pais, senhores, seja justo, honra seu pai e sua mãe, empregados, né? Ele fala aqui de senhores, de escravos, mas vamos trazer pra gente, nós que somos empregados, que trabalhamos, que temos superiores, vamos olhar, vamos dar o nosso melhor, vamos parar de roubar tempo do nosso trabalho. E nós, senhores, que somos líderes, vamos começar a olhar para o nosso liderado de maneira diferente. Vamos tentar ser seres humanos antes de tentar botar couraça da justiça, porque se a gente tiver feridas no nosso corpo, irmãos, feridas na nossa alma como ser humano, quando a gente colocar o capacete de salvação, quando a gente botar couraça da justiça, isso vai doer na gente, vai ser pesado isso. Eu quero encorajar vocês a ser como leão. Leão não é o maior animal da selva. Leão não é o mais robusto animal da selva. A gente tem elefante, a gente tem girafa, tem rinoceronte, que são animais maiores. Mas sabe o que o leão faz todo dia quando acorda? O leão fica muito tempo parado, muito tempo descansando. Sabe o que o leão faz todo dia quando acorda? Ele ruge. E quando o leão ruge,
Se vocês forem pesquisar, vai dizer que o leão ruge e o som que se escuta é a 9 quilômetros de distância. Quem está a 9 quilômetros de distância do leão, se ele estiver ali e for uma ameaça, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar: opa, aqui eu não posso mexer, eu tenho que sair daqui porque o leão está aqui. Então que nós possamos ser como o leão. E quando o leão vai se deitar, ele faz a mesma coisa, ele ruge, para que os inimigos deles, as ameaças, possam entender que quem manda ali é ele, naquele território. Então quero encorajar vocês, todo dia quando vocês acordarem, bota o joelho no chão, ora, entrega a sua casa, entrega a sua família, entrega seus amigos, entrega o seu patrão, entrega seus funcionários, e deixa que o mundo espiritual, que o inimigo entenda que a sua voz é poderosa, que aonde você chegar, ele não tem domínio próprio. Quando for dormir, bota o joelho no chão, pede perdão a Deus por tudo que você fez, e mostra para o inimigo que por mais que você tenha feito, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi deixava de fazer? Não, porque quando Davi fazia, ele se arrependia de tudo que ele fazia. Ele era ser humano, ele caía, ele pecava, mas ele botava o joelho no chão e reconhecia as falhas deles. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Então que você possa botar seu joelho no chão toda noite e pedir perdão a Deus por tudo que você fez, tudo que você fez que não era para ser feito, tudo que você fez que não deveria ter feito. E faça como o leão, ruge isso dentro da sua casa, ora, e entrega verdadeiramente a sua causa para o Senhor. Eu tive uma experiência extraordinária essa semana. Eu tive uma causa na segunda-feira que para me destruir, sabe, para destruir minha família. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu não fui procurar informação com ninguém, eu fui para o monte. Eu fui para o monte orar. Quando eu desci do monte, o cenário já era outro. Vai ser outro com você? Não sei, de repente não, de repente a luta é um pouco maior, mas quando eu desci, o cenário já estava propício para o bem, para mim. Pagar preço, subir monte, estou no jejum por essa causa. O que você está fazendo para pagar preço? Eu falo isso para todo mundo, vocês querem ter o que eu tenho, mas não querem fazer o que eu faço. Quando que vocês vão acordar e vão ver que verdadeiramente vocês precisam se entregar 100%? Brincar de ser evangelho não dá mais, de ser evangélico não dá mais, de ser cristão não dá mais. Ou eu quero ou não quero, ou eu sou quente, ou eu sou frio, não tem como ser morno. Então quer ter resultado? Quer ter resultado como nós temos? Eu estou falando para você que não vai ser tudo fácil, mas os resultados lá na frente vão ser poderosos. O que está lá na frente é poderoso. O que está por vir é muito maior do que as dores que você está sentindo. Você cantou um louvor que no final do louvor fala: minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu seria vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro justo para sempre fiel. Sua audiência está marcada. Só que você vai continuar no erro para chegar lá e ser absorvido, ou você vai querer fazer tudo certo para quando chegar lá você ser absorvido, ser julgado por Deus? Porque tem muito isso, sua audiência está marcada. Mas o que você faz até sua audiência? Entreguei na mão de Deus e volta a errar? Volta ao meu orgulho? Volta a querer vingança própria? Ou eu me entrego ou não me entrego? Entrega na mão do Senhor e tenta se renovar. Essa é a chave que nós precisamos. Eu queria encerrar já com vocês aqui. Queria muito que tivesse todos na minha frente, pudesse falar mas estamos na rádio. Então eu queria terminar com vocês lendo um pouco sobre Efésios 6:10. Agora sim, quando Paulo diz que nós temos que nos guardar sobre a investida do inimigo. Mas já falamos um pouquinho sobre ser seres humanos melhores, e agora eu quero finalizar com vocês lendo o que Paulo colocou lá em Efésios 6, versículo 11. E ele fala assim: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomei também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E assim eu finalizo, meus amados irmãos, nessa manhã, dizendo para vocês que nós precisamos nos apegar nessa palavra. Não desista, não desista. Tá pensando em desistir? Tenta mais um pouquinho, porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E agora, momento de oração. Momento de oração. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã, meu Pai. Eu quero te dizer, Senhor, que é muita felicidade em meu coração, Pai, em estar aqui mais um dia, mais uma manhã, trazendo para os seus filhos, Pai, tudo que o Senhor quis colocar através da minha boca, Senhor. Entra nessas casas, ó Pai, vai tomando, Senhor, cada canto dessas casas. Pai, se tinha alguma coisa, Senhor, nesses lares que não era da sua presença, eu repreendo agora em nome de Jesus, meu Deus. Eu quero ser profeta nessa geração, Senhor, e profetizar para essas pessoas vida nova, Pai, vida de renovo, Senhor, vida de mentes novas, Senhor, de ouvidos novos, ó Pai, de pensamentos novos, ó Deus, e que tudo, Senhor, seja para a sua presença, meu Pai. Senhor, não permita, Deus, que essas pessoas saiam da sua presença, meu Pai. Senhor, nós sabemos que a vida temos livre-arbítrio, Deus, mas nos trate como uma criança, Pai, que muitas das vezes, sabendo que é errado, nós vamos tentar fazer. Mas, Pai, nesse momento, interrompa-nos, Senhor, com a sua mão e fale: vocês não são mais esses pequeninos que fazem besteira sem a minha concepção. Agora vocês não fazerão mais besteira, porque vocês estão entregues a mim. Senhor, poderosamente, Pai, toma cada coração nessa manhã, Deus, e que vai renovando as suas forças, ó Pai. Senhor, se tiver algum enfermo nos ouvindo, Deus, eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Se for alguma enfermidade, Senhor, do mundo espiritual, tá caindo agora em nome de Jesus, meu Pai. Se for alguma enfermidade, Senhor, do mundo real, Pai, que o Senhor possa, Senhor, colocar médicos capacitados para passar a medicação correta, Senhor, para que sejam curados seus filhos, Deus. Senhor, se tem algum filho seu, Deus, agora nesse momento pensando em suicídio, que pensou em suicídio nessa semana, Deus, eu venho repreender em nome de Jesus, Senhor. Está repreendido todo o espírito de suicídio nessa manhã, ó Deus. Senhor, se tem algum filho seu, Senhor, pensando em desistência, Senhor, em terminar, Senhor, seus casamentos, em terminar, Senhor, com seus empregos, e se não for da sua vontade, Deus, eu venho repreender esse espírito, Senhor, maligno da sua vida, ó Deus. Eu venho repreender, Senhor, todo pensamento contrário a Ti, ó Deus, e que se for, Senhor, para permanecer nesse casamento, que o seu filho tenha força. Se for, Senhor, para permanecer nesse emprego, que o seu filho tenha força. Então vai tomando, Senhor, a mão do seu filho nessa manhã, ó Deus. Vai repreendendo tudo que não é da sua vontade, ó Pai. Deus, vai tomando a minha vida, Senhor, a vida da minha família, Deus. Toma, Senhor, a vida do Bruno, Senhor, nas suas mãos, a vida da sua família, Deus. Não deixe que nada nos impeça, Senhor, de fazer a Tua vontade, ó Deus. Deus, entra nesse local, ó Pai. Entra nesses locais, ó Deus. Entra em cada casa, Senhor, em cada trabalho, em cada local que essas pessoas estão nos ouvindo, Deus. E derrube tudo que não for da Sua presença, ó Pai. Oh, Senhor, como Sua presença é poderosa nesse momento, ó Deus. Vai destruindo, Pai, tudo que não for da Sua presença, ó Deus. Senhor, vai trazendo paz, Senhor, vai trazendo conforto, vai trazendo aliança, Senhor, no coração dos seus filhos nessa manhã, ó Pai. E que seus filhos possam ter, Senhor, e sair, Deus, desse local onde eles estão escutando essa oração, ó Pai, poderosamente renovado, Senhor, através da Sua palavra, ó Deus. É isso que eu te peço, Senhor, nessa manhã, te agradecendo que os seus filhos já terão, Senhor, milagre, terão curas, Senhor, terão refrigérios, ó Pai, nos pensamentos e terão respostas, ó Deus, e mediante a tudo que eles venham pedir, Senhor. Deus, eu quero entregar, Senhor, a nossa vida em Suas mãos nessa manhã, Pai. Quero deixar aqui essa palavra para vocês, essa oração para vocês. Ele faz infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Porque Ele faz infinitamente mais